O período dos vikings foi de 790 a 1100 d.C. No início deste período, a Escandinávia era governada por inúmeros pequenos reis. Com o passar dos anos, formaram-se os estados da Noruega, Suécia e Dinamarca. Por volta de 840, os vikings da Noruega e da Dinamarca formaram grandes esquadras e atacaram muitas das cidades mais ricas da Europa. Saqueavam-nas impiedosamente e quase sempre incendiavam-nas por completo. Ao mesmo tempo, alguns vikings, especialmente os noruegueses, começaram a se instalar nas ilhas da Escócia. Da Noruega, seguiram para a Islândia, depois para a Groenlândia, e finalmente chegaram à América. Um feito extraordinário para um povo que não conhecia a bússola, tampouco cartas de navegação. Por volta de 860, os vikings suecos estabeleceram-se na Rússia e iniciaram um próspero comércio com os mercadores árabes e bizantinos. Em seguida, esquadras vikings aterrorizavam o Mar Negro e o Mar Cáspio, bem como o Mar Mediterrâneo e o Mar do Norte. Embora continuassem com suas incursões, muitos vikings instalaram-se nas terras onde desembarcavam. Passaram a viver nas Ilhas Britânicas, França, Islândia, Groenlândia e Rússia. Os ataques dos vikings eram famosos e temidos em toda a Europa. O aparecimento de um navio viking na costa ou no rio era um temor para milhares de pessoas. Um ataque viking podia significar a morte de muitas pessoas e a perda de objetos valiosos que jamais seriam recuperados. O longo período dos ataques vikings estendeu-se de 790 a 880. Depois disso, muitos vikings se estabeleceram nas terras por eles atacadas. As famílias vikings comiam, dormiam, cozinhavam e trabalhavam no único aposento da casa. As duas coisas mais importantes deviam ser a lareira para cozinhar feita no chão e o tear. Não havia armários. Os pertences eram pendurados nas paredes ou guardados em caixas que ficavam nos cantos do aposento. Quase toda a comida era feita dentro de casa, embora o pão às vezes fosse feito num forno externo. Uma típica refeição viking devia constar de fatias grossas de pão com manteiga, carne, assada ou cozida, javali, veado vermelho, alce ou até mesmo urso, com legumes ou frutas. Bebiam leite desnatado ou gordo e soro de leite, bem como cerveja e uma bebida forte feita de mel, chamada hidromel. Quando um guerreiro viking morria, era sepultado com grande pompa. Era vestido com as melhores roupas, ornado com as melhores joias e colocado no túmulo. As armas, os instrumentos e os bens mais preciosos eram colocados a seu lado. Quanto mais rico era o falecido, mais suntuoso era seu túmulo. Os ricos eram sepultados em grandes câmaras de madeira com seu cavalo e seu cão favorito, e grande quantidade de alimentos e de bebidas. Acreditavam que isso ajudaria o homem em sua jornada depois da morte. Alguns chefes vikings eram sepultados em seus navios, e assim queimados. Um árabe chamado Ibn Farhalad certa vez assistiu a uma cerimônia de sepultamento no navio, na Rússia, e descreveu aquilo que viu. Os do norte prepararam o funeral do seu antigo rei. No solo pode haver seres rastejantes, eles o queimarão. Em 1 minuto ele e tudo o que possui estarão no paraíso. Dona Domina nos. Estes são nossos presentes ao rei para apoiá-lo no paraíso. Que ele levará. Ecce patrium invidio. Olha, lá vejo meu pai. Ecce matrium et meum solis. Olha, lá vejo minha mãe, minhas irmãs e irmãos. Ad dente. Olha, lá meus ancestrais desde o início. Seda sibin seda. Olha, lá clamam por mim. Pedem que assuma meu lugar entre eles nos salões do Valhalla, onde os bravos vivem para sempre. Est antiquus. Ela viajará com ele. Não verá isto novamente. É o costume antigo.
Os vikings acreditavam que assim que o corpo fosse queimado, o espírito ia para o Valhalla, uma espécie de reino onde os guerreiros ficariam o tempo todo descansando dos combates e dos prazeres terrenos. Eles esperavam chegar ao Valhalla para ir morrerem munidos de sua espada. Os vikings acreditavam que o mundo era governado por deuses que viviam num lugar celestial chamado Asgard. O maior de seus deuses era Odin. Era sábio, astuto, perigoso e temido por todos. Thor era um deus muito diferente. Era o deus do vento, da chuva e da agricultura. Quando navegava pelo céu em sua enorme carruagem puxada por bodes, aí havia trovões e relâmpagos. Apesar de sua grande força e ingênuo e irritadiço, Thor era um deus feliz e pouco inteligente. Frey era o deus do casamento e das coisas que cresciam. Quando os vikings plantavam em seus campos, espalhavam pão e derramavam vinho no solo. Achavam que com isso estivessem agradando a Frey, e que ele faria as plantações crescerem, ficando altas e fortes. Os vikings não tinham igrejas nem templos, por isso adoravam os seus deuses ao ar livre, onde se consideravam a salvo dos espíritos do mal. Os ataques dos vikings tiveram fim por volta de 1066. Entretanto, os escandinavos continuaram a comerciar na Europa e a navegar até a América do Norte em busca de madeira. Em sua terra, os vikings começaram a levar uma vida mais acomodada, lutando menos. Assim, prosperaram e ficaram menos dependentes das mercadorias e do artesanato estrangeiro. O povo já não ficava tão ansioso para deixar sua terra e lutar, contentando-se em ser agricultores e artesãos. Durante os séculos X e XI, muitos vikings converteram seu cristianismo. Tiveram de abandonar seus deuses adorados há centenas de anos em favor das crenças cristãs. O advento do cristianismo modificou o modo de vida dos vikings e contribuiu sobremaneira para a redução de seu poder. Durante muitos anos, os vikings foram tidos como bárbaros cruéis que só sabiam pilhar e matar. Não é bem assim. Fizeram muita coisa importante e construtiva. Os vikings foram grandes comerciantes. Por onde andavam, criavam novas cidades ou aumentavam as que já existiam, como Kiev na Rússia e Dublin na Irlanda. Levavam peles e escravos para Constantinopla e Bagdá, e voltavam com seda, especiarias, metais preciosos e vinhos. Foram também grandes exploradores, chegando a alcançar as ilhas da Escócia, a Islândia, a Groenlândia e até a América. Em muitas dessas regiões, como na Islândia e na Groenlândia, fundaram povoações permanentes. Embora fossem cruéis e belicosos, os vikings confiavam na lei e na ordem. A Althing, uma assembleia que era um misto de parlamento e tribunal, foi a primeira instituição desse gênero fundada na Europa. Os guerreiros vikings davam muito valor à liberdade. Os vikings foram grandes artistas, decoravam suas armas, seus móveis e suas casas com belos desenhos e quadros. Trabalhavam tão bem com a madeira quanto com ferro, chifre e marfim. Sua habilidade na construção de barcos lhes permitiu cruzar o Atlântico com muita segurança. La música medieval se divide en dos grandes áreas, la música religiosa